E a gente começou basicamente com um produto. É o bolinho de carne. A gente começou com uma cozinha de 4 metros quadrados. Eu comecei em 2018 e eu me lembro que deu uma enchente, cara. Eu perdi todos os meus computadores, geladeira. Eu não tinha um tostão no bolso. Então, no bolinho, a gente tem a seguinte regra. Todo produto que a gente vai desenvolver, ele precisa ficar pronto em 3 minutos. O que é mais caro? Você ter alguém que você investe e vai embora? Ou você ter alguém que você nunca investiu e só faz cagada dentro da empresa, né? Quem escolhe como vai pedir é o cliente. A gente tem que estar pronto para receber. É isso. Fala galera, começando agora mais um episódio da 10ª temporada do nosso podcast falando de delivery. E ó, já vou avisando que o episódio de hoje eu acho que vai ser uma grande resenha organizada, porque eu tô com um baita parceiro aqui, um cara que eu conheci através do Falando de Delivery, que fico muito feliz, é consumidor do nosso conteúdo desde a primeira temporada. A gente foi se aproximando, gerou network, criou uma amizade, e aí eu sempre soube que em algum momento o case dele seria contado aqui, porque de fato é um case, foge do que é normal. Então você que fala, poxa Rafa, mas você já chamou muita hamburgueria, você já chamou muita pizzaria, agora a gente vai para outra linha de culinária e com um foco grande em delivery, né? Vocês sabem que alguns episódios a gente sai um pouco da caixa, vai para o mercado empreendedor em geral, mas agora a gente volta para delivery para contar com o Matheus o case do Santo Bolinho. E aí, meu irmão, tudo bom? Fala, Rafinha. Cara, satisfação, é uma honra estar aqui. O que eu já aprendi contigo, já aprendi aqui no projeto, mudou a minha vida, já te falei isso várias vezes. Acompanho desde o começo, quando tudo era mato, né? Exatamente. E a gente já acompanha desde o começo. Então, cara, tá aqui hoje pra mim é uma honra. E eu tenho certeza que a gente vai agregar muito aí na vida e no negócio de quem tá escutando a gente. Valeu, cara. Primeiro, agradeço sempre o carinho que você teve comigo, com o projeto, com a galera do grupo. Um abraço pessoal do nosso grupo do Falando de Delivery. Eu recebo tanta mensagem. Como que eu faço pra entrar no grupo? Eu falo, cara, não dá, eu tenho uma lista gigante já. Mas você foi um cara sempre muito ativo e muito disposto a não simplesmente consumir, mas também a ajudar, né? Eu falo que Falando de Delivery, no final do dia, ele não é o Rafinha, ele é a comunidade. Eu posso estar ali organizando, mas a gente conseguiu construir uma comunidade com muita sinergia ali de pessoas. Mas, cara, pra gente iniciar o nosso papo, falar de delivery, aí de um delivery muito específico, do Santo Bolinho, queria que você falasse hoje o que é o Santo Bolinho, o que você vende, quantas unidades vocês têm, se quiser trazer alguma coisa de número, qual que é o maior diferencial de vocês, pra galera se inteirar um pouco da marca. Sim, o Santo Bolinho é uma marca fundada em 2018, por mim e por meu sócio, e a gente começou basicamente com um produto, é o bolinho de carne. O bolinho de carne ele era sucesso nas festas da família dele, e eu cresci na casa dele, o filho dele era parceiraço meu de futebol, de bola. E aí eu, depois de traçar meu caminho, fazer faculdade, fui para fora, estudar, enfim, quando eu voltei, o bicho do empreendedorismo me picou. Falei, cara, eu vou abrir alguma coisa. E comida sempre foi uma coisa que eu sempre gostei, né? Sim. E aí eu conversei com ele. Falei, cara, vamos pegar esse bolinho, vamos abrir um negócio? Então, assim, era literalmente um monoproduto. Não existia nada... Era um SKU só? Era um só, bolinho de carne. E aí a gente começou a trabalhar a marca, né? Como que a gente vai chamar? O que a gente vai fazer? E a gente foi procurar outras referências. Então a ideia era ter um produto diferenciado, um produto gostoso. E a gente desenvolveu outros 2 bolinhos. O bolinho de feijoada, que é bem famoso, e o bolinho de pucheiro, que era uma receita da família dele também. Então ele transformou a receita, o pucheiro é uma receita espanhola. Ele transformou a receita num bolinho. Receita tradicional, a família se juntava para fazer de final de semana. A gente agregou com o dadinho de tapioca e a gente começou com isso. 3 bolinhos o dadinho de tapioca. Animal. Foi assim, dessa forma. E aí hoje, depois de 7 anos... A gente tem 2 lojas, uma no ABC, em São Bernardo, e outra no Ipiranga, em São Paulo. Qual que foi a primeira mesmo? São Bernardo, Legal. É onde a gente nasceu. A gente começou com uma cozinha de 4 metros quadrados, numa galeria, junto de outros restaurantes. Era um projeto, assim,
total MVP, assim. A gente começou do zero, literalmente do zero. E as coisas foram acontecendo, né? E aí no meio do caminho a gente vai contar melhor, mas tem pandemia, tem um monte de coisa. Hoje a gente, em São Bernardo, atende em média de 1.200 pedidos por semana de delivery. E na região do Ipiranga a gente está numa média de 800 pedidos por semana também. Então, juntando aí, a gente faz 2.000 pedidos por semana na rede toda. Recentemente, a gente abriu Aquele Frango, que é uma segunda marca de frango frito que sai da mesma cozinha. O meu funcionário, ele nem sabe o que é o quê, mas a pessoa entra numa outra loja no iFood, escolhe o frango frito, a gente entrou com toda a tecnologia de empanamento, Sim. de fritura, de secagem, a gente aplicou isso no frango. Então, a gente começou em agosto, de agosto para cá a gente vem crescendo muito com o crescimento do Aquele Frango, que também é uma marca super legal, tem um galinho, o bolinho é uma comida bem afetiva, né? É uma comida que nasceu na cozinha de casa, né? Tem aquela Vem da memória afetiva, né? Então a gente explora muito isso, né? Um bonequinho, é fofinho, é legal. E aí, cara, a gente vende salada com bolinho, a gente vende combo de bolinho, a gente vende lanche de bolinho. Então a gente foi criando ao longo do tempo subprodutos que se apoiaram no sucesso do nosso número 1, que é desde sempre o bolinho de carne, assim, é o xodó, é o campeão. Lógico que vieram outros, né? Bacalhau, bolinho de macaxeira com provolone, bolinho de queijo e outras receitas que passaram e saíram no meio do caminho. Mas a maioria delas apoiada muito no bolinho de carne, que a gente brinca e fala que não é o carro-chefe, é o chefe em si, ele carrega todo mundo. É muito bom. E quem come não realmente... 80-20, é 90-10, né? E quem come não esquece, cara. Assim, a gente brinca desde o dia 1, eu falo assim, se você comer e não gostar, não precisa pagar. Era o meu lema, eu ficava na rua entregando panfleto, fazendo isso, e hoje eu faço idêntico, cara, porque eu tenho certeza, se a pessoa comer meu bolinho uma vez, você já comeu, você sabe? Sim, com certeza. Ele nunca mais vai esquecer. Cara, comi um bolinho lá no Santo Bolinho e tal. Então, enfim, ao longo desses 7 anos tem muita história pra contar. Então, vamos explorar um pouco disso. E, cara, primeiro, parabéns pelo resultado. É um resultado muito bom, principalmente a gente falando de uma marca com um produto que a gente sabe que não tá no curva A, né? Às vezes as pessoas, elas acham que para você dar certo no delivery, você vai ter que vender ou pizza ou hambúrguer. Obviamente, você pode agregar esses produtos, e aí a gente até entra nesse tema ao longo do papo, mas tem espaço, porque no final do dia o que o cliente quer é consumir um produto gostoso e Sim. ter uma boa experiência. Eu sempre digo que ninguém acorda com vontade de comer bolinho. Então a gente tem que convencer o cliente a comer, né? A gente tem que convencer de que a gente é bom o suficiente para ocupar o lugar do hambúrguer, o lugar da pizza. Não foi fácil, mas uma vez que a gente conseguiu isso, acabou. Nosso trabalho está feito. Exato. Né? Então, ao longo do caminho, nesse sentido, o iFood ajuda muito a gente, né? Sempre ajudou muito. Porque o iFood é esse canal que possibilita coisas novas aparecerem. Então, o cliente do iFood é um cliente disposto a pedir coisas diferentes. Muita gente dentro do iFood abre a plataforma pensando, ele fala justamente, eu vou pedir um iFood porque ele tá disposto a fuçar ali. Exato. E aí dá abertura para outras marcas. Agora, vamos dando uns passos para trás. Você falou que vocês começaram com o único SKU. Vocês já começaram no delivery, já começaram no iFood? Como não. foi esse momento? Em 2018, o iFood era uma lista na internet. Não existia ainda... Esse app que é hoje. E assim, naquela época, a gente pegou o começo dos aplicativos de restaurante. Então, naquele tempo, era aquilo que estava em voga. Para nossa sorte, assim, a gente entrou no iFood porque uma executiva do iFood era cliente nossa. Ela passava ali na região... E ela experimentou o bolinho, ela falou, cara, você tem que entrar no iFood, você tem que entrar no iFood. E logo de cara eu já percebi uma coisa, o meu espaço não era grande. Então, para eu escalar, para eu ter faturamento, né, eu precisava ir pro delivery, porque eu não conseguia atender a quantidade de pessoas que eu precisava atender para pagar minhas contas ali naquele local. Então, eu abracei o iFood, a gente entrou desde o primeiro ano no iFood. E aí a gente começou a construção, né? Aquela época que a gente fiz muita entrega, peguei chuva, entreguei de carro, fiz de tudo, né? Cada nota pra gente era uma coisa, assim, muito importante. A nota baixa que doía no coração. Pô, era demais. E era um outro momento. Hoje você tem uma inteligência artificial, você tem um ranqueamento feito de maneira orgânica ali por cada usuário. Naquela época não tinha nada disso. Então, para você se destacar, você tinha que ter um bom volume de venda e você tinha que ter uma nota boa. Basicamente, o aplicativo era montado com base nisso. Então, a gente ficou ali insistindo. E foi a nossa
nossa grande vantagem. Porque quando a pandemia chegou, a gente já estava bem destacado, já estava com um histórico bacana, já sabia fazer delivery. O nosso produto é um produto frito. Então, quem é de pastel aí sabe batata. Como que é, batata. Então, a gente teve que desenvolver embalagem, a gente teve que desenvolver saco. Nada do que tinha no mercado servia pra gente. O nosso bolinho tem 40 gramas, não tem nada a ver, não parece com... Não lembra ninguém, não parece com nada, não lembra ninguém. A gente teve que inventar tudo, desde a marca até a embalagem de molho, porque as embalagens que tinham abrir, a gente teve que ir numa outra indústria, pensar como a gente ia fazer. Quando começou a vender muito, a gente teve que ir para outros... Vocês têm um mix de molho muito grande, né? E que, inclusive, são bons pra caramba. É o que complementa bem, né? Outra coisa que a gente também sempre fez bem foi o upsell. Então a gente sempre trabalhou muito bem os dadinhos de tapioca, a polenta que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma batata chips. Então tudo isso foi agregando ao ticket médio, porque é um produto relativamente barato se comparado a outros players do mercado. Legal. Vamos cortando porque eu vou entrar nesse tópico depois. Mas ainda no início da história de vocês, por que Santo Bolinho? Isso é legal. Essa história é muito legal. E essa história você já me falou umas 2, 3 vezes que é legal, e eu sempre pensava, eu vou escutar essa história no podcast. Então eu nunca te perguntei por quê, mas tem algum nome, tem uma história, o nome, ou foi alguém que falou? Tem uma história. Como que eu conheci meu sócio? A gente era parte da mesma igreja. Meu pai era o pastor da igreja na época. Legal. E aí a gente se conheceu lá, então foi o meio que a gente vivia. E aí o primeiro restaurante era na rua da igreja. Então a gente ficou pensando num nome que fizesse sentido. E nosso público, como todo mundo que abre um negócio, o público são os amigos, são as pessoas que convivem com a gente, que apoiam o nosso projeto ali no começo. Então a gente ficou, poxa, vamos fazer alguma coisa. Eu sempre quis um nome, primeiro, que fosse autoexplicativo. Certo. Eu não queria precisar explicar o que era. Fosse específico. Né? E era difícil, porque era um produto que não tinha nada a ver com o que tinha no mercado. Então, a gente sabia que ia ser bolinho. Aí, o bolinho o quê? E a gente foi pensando, chegamos no Santo Bolinho. Era um dos nomes que estava na lista. E aí, um belo dia, a gente já ali, prestes a abrir a loja, a gente soltou o Santo Bolinho. E aí, tinha um menino correndo, assim, no ambiente, e ele começou, cara, ele ficou a noite inteira repetindo, Santo Bolinho, Santo Bolinho, corria Santo Bolinho. Aí eu falei pro meu sócio, falei, cara, o nome é esse. Porque, cara, se uma criança ficou na cabeça, vai ficar na cabeça de todo mundo. E aí, pegou. E aí ficou Santo Bolinho. Animal, muito bom. E você tocou num ponto que, igual eu falei, eu ia explorar ao longo do nosso papo, que seria a dificuldade com o ticket médio. Como que foi isso? Demorou um tempo para as pessoas verem valor e falar, um bolinho, tal. Sim. Se eu tiver que comprar tantos bolinhos, é quase o preço de uma pizza, e uma pizza eu já sei que vai me satisfazer. Vocês enfrentam essa dificuldade? Muito. É algo assim, que até hoje a gente tem uma certa... Hoje, é lógico, através da foto, da descrição, né? Hoje é tudo mais avançado, é mais fácil da gente explicar. Mas no começo era muito difícil, porque o nosso produto, as pessoas tinham que ideia? É um salgado? Mas não é um salgado, porque o salgado é outra proposta, é outro preço, outra formatação. Então a gente não sabia muito bem como se posicionar em termos de produto, né? Então o que a gente fez, que foi a grande virada de chave? A gente criou combos. Então, a gente criou, até hoje, que é o combo mais vendido, é o combo de 12 bolinhos com 2 molhos, que é o combo que você e sua esposa comeriam tranquilamente. E aí você entra no combo e você pode escolher quais bolinhos você quer. Então, aquilo que era o nosso maior desafio se tornou o nosso maior aliado. Então, enquanto você vai escolher a pizza, você tem 2 sabores, você pode receber na sua casa uma experiência. Isso que eu ia falar agora, vira uma experiência gastronômica. Você pede um bolinho de feijoada, um bolinho de macaxeira com provolone, um bolinho de pucheiro, um bolinho de queijo. Você flutua pelos sabores. Então, a gente recebe muitos relatos de criança que não come feijão, mas no bolinho come. Então, a mãe pede 2 bolinhos de feijoada para a criança, pede 4 bolinhos de carne para o marido, ela é vegetariana, pede 4 macaxeira. Então tem variados combos para diferentes públicos. Para um casal, que é o que a gente mais vende, que é 12. Então, na média, a gente ali pelos testes, a gente entendeu que uma pessoa comendo 5 a 6 bolinhos ficava satisfeita. E tem o combo de 20, num preço mais atrativo, e a gente foi lidando com isso ao longo do tempo, até que a gente chegou num ticket médio que justificava a entrega, todos os custos que a gente tem dentro de um delivery, né? Que não são baixos. Exatamente.
Então, assim, hoje a gente consegue compor, né? E mais pra frente entraram molhos melhores, bolinhos também, edições limitadas. Então, bolinho de bacalhau é muito mais caro. Mas tem sempre alguém que ama bolinho de bacalhau. Então, isso vai compondo o ticket, né? Ele tá disposto a pagar. Exato. Os molhos também, vocês naturalmente já tem alguns que são acompanhamento, mas ele Isso. pode comprar os molhos. A pessoa... Então, por exemplo, tem o combo de 12 que tem 2 molhos. Como a gente sabe que a experiência do cliente é muito superior com os molhos, a gente tenta sempre, a primeira experiência, levar ele pro molho. Porque a gente pensa muito... O brasileiro, ele pensa muito molho de tomate. E não é isso, é totalmente diferente. É um molho especial, né? O aioli, que é o molho que a gente mais vende, é uma receita que tem 12 ingredientes. Então, assim, dá um trabalhão para fazer. É uma maionese ultra especial, não é nem de limão, nem de alho. É limão, alho, salsinha e várias outras coisas. Sim. Então, assim, ela tem um sabor complexo, um sabor que soma com o produto. Então, não é um acompanhamento, ele é o próprio produto. Então, se eu levo você no Santo Bolinho, eu vou com certeza te dar um molho para provar, porque a experiência com o molho é muito superior. E o mesmo bolinho com os molhos diferentes criam experiências diferentes. Às vezes você vai ter uma recorrência que a pessoa quer comer o mesmo bolinho, mas no outro molho. Exato. Então a gente tem muito, por exemplo, o dadinho de tapioca, ele acompanha ou o melaço de cana ou a geleia de abacaxi com pimenta. Mas tem gente que ama bolinho de queijo com geleia de pimenta. Tem gente que é apaixonada por uma outra combinação e dessas combinações a gente foi trazendo pro cardápio. Pô, isso aqui... Olha, a pessoa descobriu, a pessoa gosta, né? Tem um molho que a gente chama molho da casa, que é de cebola e coentro. Sim. Então, assim, é um molho que, poxa, pra gente não tem nada a ver com o bolinho de feijoada, mas tem cliente que compra 12 bolinhos de feijoada com 2 molhos da casa. Legal. Entende? Então, isso é legal. E operação disso, você ou seu sócio que fundou na época o negócio junto com você, vocês já não vinham do ramo de alimentação, Sim. né? Ele já vinha ou não? Não, nenhum de nós dois, na verdade. Como que foi? É isso que é curioso, né? Eu sou formado em engenharia, então, como eu vim da engenharia, eu fiz engenharia de gestão, que é basicamente engenharia de processos. Então, eu já pensei no processo. Então, na minha cabeça, eu nunca gostei de ficar esperando em restaurante. Eu sempre quis um produto rápido. Então, no bolinho, a gente tem a seguinte regra. Todo produto que a gente vai desenvolver, ele precisa ficar pronto em 3 minutos. Então, o meu pão, ele precisa ficar pronto em 3 minutos. O meu frango, 3 minutos. E aí, a gente carrega processo antes. Então, como que a gente trabalha no bolinho? Chegam os insumos, a gente processa os insumos, transforma em bolinho. O bolinho, na hora, ele só é frito. Saquei. Entende? Essa é a nossa grande vantagem no delivery. Porque em horários de pico, que a gente tem 40, 50 pedidos na cozinha, a nossa meta é não passar de 20 minutos. Entrega Se rápido. passar acima de 30 minutos, cara, tem alguma coisa errada. Então, geralmente, o nosso gargalo não é a cozinha. Geralmente, o nosso gargalo é realmente a entrega, que é uma coisa escalável. Então, você, com um sistema bom, com motoboys treinados, você consegue escalar ad infinito, né? A otimização de rota e tudo mais. Legal. Vamos pular para outro tópico, porque eu tenho várias curiosidades. Eu vou tentar dentro dessa uma hora que a gente vá quebrando essa parte de conteúdo, aí depois a gente entra até na parte mais de case, de inspiracional. Uma dificuldade que você falou que vocês enfrentam você já concorre com o mercado da pizza e tudo mais. Consolidado, né? Consolidado. Vocês estão no mercado de fritura que tem os desafios. Sim. E aí você entra no mercado de venda online, que também é um desafio de um iFood. Vocês têm um canal de venda direto também de vocês. Sim. Como que vocês trabalham isso? E principalmente o canal de venda direto. Como que você faz para trazer clientes para lá, para não ficar dependendo só do marketplace? A gente trabalha muito tráfego, né? Nesse meio do caminho, um produto que a gente descobriu que potencializou o nosso almoço, essa é outra curiosidade, a gente fica aberto o dia inteiro, das 11 às 11. A gente tinha dúvidas de qual horário ia ser melhor e no começo a gente quase fechou no almoço. Porque a gente achou que era igual pizza. Não vai vender no almoço, fritura vai vender na janta. Hoje tem dias que eu vendo mais almoço que janta. Por quê? Porque a gente criou uma salada. Nada mais é que uma caixinha com uma salada de repolho, cenoura, alface americana, com cheddar, com bacon, ou seja, não é uma coisa fit, porque fit a gente fugiria do nosso core. Sim. Entende? É uma coisa Você ia se saborosa. comunicar com outro público. Exato. E a gente compõe com o bolinho. Então a pessoa escolhe 4 bolinhos e a salada. Ou escolhe frango empanado e a salada. Foi aí que nasceu aquele frango, porque a gente começou com bolinho. Os clientes começaram a pedir, eu quero frango, porque o frango fica melhor na salada. Isso. A gente fez o frango deu tão certo que a gente criou uma marca só de frango.
Aquele frango, por isso que chama aquele frango. Aquele frango da salada virou aquele frango empresa. Então isso é muito curioso. Como que a gente trabalha isso no delivery direto? Eu acho que a gente... hoje eu faço consultoria para outros restaurantes e o que eu vejo de muito comum no erro é a pessoa achar que iFood e delivery direto é a mesma coisa. Eu achei isso por um tempo. Eu sempre fui muito bom de iFood, que é hoje onde realmente a gente se destaca muito. A gente tem 2.000 avaliações só na loja de São Bernardo, a gente é 4.9, pra você ter uma ideia. Animal. Então a gente, resultado. A gente domina a plataforma na nossa região. Mas o delivery direto sempre foi meio meia boca, a gente não sabia muito bem como fazer. Então hoje eu diria que são 2 linguagens diferentes, 2 públicos diferentes. O iFood é um público mais seleto, é um público mais disposto a experimentar, é um público que aceita mais novidade. O público do delivery direto é um público que está mais afeito à promoção, a volume, específico, a cupom. né? Então a gente convence ele por um outro caminho, tá? Então, como que eu desenvolvi isso? Primeiro, anota aí, ferramenta boa. Não, vamos fazer propaganda aqui do patrocinador. Ferramenta que converte muito bem. Eu tinha essa dificuldade, eu usava uma plataforma ruim, né? A gente brinca até que era o Windows 98. Eu lembro que eu já pedi Santo Bolinho por ela, verdade. Já não existe mais. A gente usa o Anotaí, que converte muito melhor. A gente tem as informações e ativa o cara pelo repediu. Então tem uma esteira de promoções que ele nunca mais vai esquecer o Santo Bolinho. Olha isso, né? E aí a gente já começa a entrar em engenharia de vendas. Sim. Porque não é só pôr na plataforma e vender. Você já tem o tráfego, mas o tráfego não vai fazer efeito se você não tiver um cardápio que converte bem. Então, não adianta nada você abrir a boca do funil para trazer muito cliente. Chega no cardápio, o cardápio não tem uma usabilidade boa, converte baixo. Aí, beleza, eu consegui converter esse cara bem, mas aí como que eu faço pra manter vir a casa? O meu produto é bom. Tá, seu produto é bom, mas você precisa lembrar. E se ativa repediu? Exatamente. A gente descobriu essa estrutura, né? Inclusive, eu sempre sugiro essa estrutura para os meus clientes hoje. E a boca do funil, digamos assim, né? A entrada vem muito pelo tráfego. Então a gente cria o quê? Cria conteúdos com influencers, cria conteúdos fotográficos que despertam o desejo da pessoa. Então, geralmente, ou manda ele para a página do Instagram, se é um conteúdo mais de internet, e ali da página do Instagram ele é direcionado para o Anotaí. Ou então eu mando direto ele para o cardápio, se é uma campanha feita para o consumo imediato, consumo, digamos assim, impulsivo, né, que a gente chama. O cara tá ali, sexta-feira, 8 horas da noite, ele viu a foto, quero comprar. Então já tem um outro destino. Eu vou diminuir a quantidade de etapas, porque esse cara tá quente, e eu mando ele direto para a página de conversão. Exato. Então, se é um conteúdo mais focado no brand, a gente manda para a página. Porque aí o cara se interessa, começa a seguir a gente e em algum momento ele vai comprar. Agora, se é um produto realmente de desejo, quero o pão com bolinho, que é um produto que vende bem, porque ele tem muito molho, ele tem queijo, ele tem sabor, né? A gente põe a pessoa mordendo. Aí a gente vai direto para a página de venda, que o Anotaí é uma ferramenta excelente hoje em dia, né? Tá. Cara, não tenho nem... Eu falar de Anotaí aqui, o pessoal vai me xingar. Vai falar, é óbvio que você... Pô, mas não é à toa que a gente tá junto faz 3 anos e meio e, cara, chegam só elogios, assim. A plataforma vem crescendo e vem sabendo lidar muito bem com as dores do crescimento, né? Põe um monte de restaurante, aí, pô, isso aqui desajustou, os caras vão lá, corrigem e sempre com inovação. Mas uma coisa que é bem legal, foi bem legal você ter falado, e eu vejo pouca gente falar também, foi sobre qual o momento que eu mando o cara pra tal lugar, né? Porque é isso, tipo... Sexta-feira, 8 horas da noite, o cara tá com fome, eu não vou mandar o cara, talvez, pro meu Instagram o cara ter que acessar o Stories pra pegar o link. Sim. Ou, às vezes, no link da bio, mas aí no link da bio ele vê que alguém me segue, clica no quem me segue e se perde. Perdeu o fio da meada. Momento de venda quente, manda o cara pro cardápio. Ele quer preço, ele quer saber... Eu acho que aí o Anotaí ganha muito, porque o Anotaí você consegue ter destaque. É muito parecido com o iFood, a experiência. Sim. Então, você consegue fazer o cara entender que aquele momento é o momento ideal para a compra dele. Então, daí que eu acho que a grande sacada do Anotaí é essa. Os destaques, a maneira intuitiva que o cara consegue comprar, né? Então, isso tudo ajuda muito. Coloca na sacola e... O mais importante, na minha opinião, é centralizar o cara no WhatsApp. Hoje a gente vive um momento que você tem 99% das pessoas online no WhatsApp todos os dias. Então, cara, a minha avó pede coisa pelo WhatsApp. A minha mãe pede coisa no WhatsApp. A minha mãe não usa iFood ainda.
né? Mas eu uso o WhatsApp. Então eu fidelizo o cara naquele número de WhatsApp, que eu acho que faz muita diferença. A gente tá em São Paulo, é uma realidade específica. Se você pega pro interior do Brasil, Sim. cara, o WhatsApp é disparado a ferramenta mais importante. Então anota aí também, eu acho que uma das funções é essa, prender o cara pelo número, que é o lugar que ele tem acesso. Quero falar com o atendente, ele consegue falar. Né? A gente tem uma ferramenta na loja que o cara liga e ela direciona direto pro telefone da loja. Então isso também ajuda muito. O cara que tá tendo uma dificuldade ali de pedir, a gente brinca, né? Eu sempre falo pros meus colaboradores, né? Eu falo assim, cara, a gente não pode perder venda. Porque o trabalho que a gente teve para trazer o cara até aqui, eu não aceito a gente perder esse cara. Exato. No telefone, no Instagram, no Anota Aí, no iFood, a gente não pode perder essa venda. O custo maior é o custo de trazer ele para a porta da Exato. loja. Da porta da Exato. loja é esforço nosso. E aí, você foi trazendo vários insights. Então, esse do momento de compra, tá fora do momento de compra, aí sim, manda o cara pro Instagram, porque o cara vai pro relacionamento com a marca. Vai conhecer, vai ter funcionário, vai ter o meu rosto, vai ter, enfim, aí a gente vai humanizar e em algum momento ele vai comprar. Primeiro ele vai ser consumidor da marca, depois do produto. Exato. Aí você comentou outra coisa muito legal, que foi sobre o WhatsApp, né? E aí eu tenho um ponto que eu gosto de levantar. Se você consegue fazer com que o cara salve o número do seu restaurante, quando ele pensar de novo no seu restaurante, ele vai buscar você no WhatsApp. E qual que é o grande diferencial? Se o cara for te buscar no iFood, por uma palavra-chave, vai aparecer talvez você e vários concorrentes. Se ele te buscar no Google, vão aparecer 20 páginas de restaurantes concorrentes. Se ele te buscar no WhatsApp, só aparece você. Você não tem essa mídia intrusiva. Exatamente. No iFood, por exemplo, ele clica Santo Bolinho, embaixo o iFood vai dizer o seguinte, olha, quem gosta de Santo Bolinho também gosta de. Exato. Aí já aparece taxa grátis, cupom, né? Então você concorre, às vezes não é com o vizinho, você com concorre preço. com o cupom. Né? O cara, quer vantagem e tal. Então, o que eu tenho aprendido nos últimos tempos é isso. Em 6 meses, a gente dobrou o canal de venda do Delivery Direto, aprendendo a fazer. Né? Eu botei a sandália da humildade e falei, cara, eu não sei fazer isso aqui, eu preciso aprender. Acionei o pessoal do grupo, por isso que a comunidade é fora do comum. O pessoal me ajudou. E, cara, a gente tá, graças a Deus, a gente só vê crescer. Toda semana que chega para mim o relatório do Repediu, eu tô vendendo cada vez mais. E vendendo para clientes que estavam na minha base há 90, 120 dias. Caras que provavelmente nem lembravam do Santo Bolinho. Sim. Compraram, né? Eu olho o dado de compra. Se eu for olhar o dado de pessoas que foram ativadas pela minha marca, cara, aí não... Aumenta mais ainda. Assim, o custo disso é irrisório perto do benefício que ele te traz, né? Legal. Quando você fala de reativação, aí você falou da Repediu, a outra plataforma que vem disruptando o mercado, né? Tornando acessível algo super importante para um dono de restaurante, que é a recorrência, né? Principalmente um delivery, que você está falando ali de um raio de entrega limitado. Sim. E aí, trazendo para a recorrência, como que vocês olham isso? O que você acha que é o fator decisivo para um cliente voltar a comprar em um restaurante? Assim, até falando como você, como pessoa física. Sem dúvida nenhuma, o tempo de entrega, acho que é o número 1. Eu acho que delivery é agilidade. Quem não pensa isso tá dormindo no ponto. Acho que tempo de entrega, velocidade, qualidade do produto. Eu acho que em segundo plano, não adianta também entregar super rápido e o produto chegar ruim. Sim. Em terceiro lugar, eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas não dão tanto valor, que é o ponto de contato. Que é essa questão de você estar no WhatsApp, você estar no iFood, você estar no Google, você estar em todos os lugares possíveis. Cada cliente tem uma maneira de pedir e ele, cara, quem escolhe o ponto... Acho que a gente precisa aceitar isso, a gente como dono de restaurante. Quem escolhe como vai pedir é o cliente. A gente tem que estar pronto para receber. É isso. Então, se o cara gosta de WhatsApp, é o WhatsApp. Se o cara gosta de iFood, é iFood. E a gente precifica para cada canal de venda como a gente quiser. Então, a gente tem que dominar os nossos números, fazer a nossa lição de casa, parar de reclamar do ponto de venda e começar a usar cada ponto de venda entendendo, né? Então, por exemplo, hoje o que eu faço? O meu preço de Anota Aí é muito parecido com o iFood, muda muito pouco. Lógico que eu tenho um delta ali de margem. Então, o que eu faço? Eu uso essa margem para dar promoção. Por quê? Porque eu percebi que no delivery direto o cara é muito da promoção, ele gosta. Ele gosta de pedir, compre 2 bolinhos e o terceiro sai pela metade do preço. Ele gosta disso. No iFood não faz sentido eu fazer isso. É outro Você não vai ter margem também. Exato. Então, eu uso essa margem, né, essa diferença entre iFood e delivery direto para fazer boas promoções. E aí eu ativo o cara.
E isso fica sendo aquele meme antigo do Július que é 100 mais 20 de frete, não quero. 120 com frete grátis, quero. E aí pega nisso, tipo, eu vejo muito restaurante que também, quando você vai falar de precificação fora do cardápio, o que ele faz? Ele tira toda a margem do iFood e precifica sem a margem do iFood, só que ele fica sem margem para negociar. Sem margem para negociar, e vamos combinar. Às vezes a gente precisa olhar um ponto de vista do consumidor. Eu acho que o grande exercício do empreendedor é a gente se colocar no lugar do consumidor e tentar entender o que o cara quer. A gente tem que criar o que as pessoas... Steve Jobs falava isso, né? A gente oferece aquilo que elas nem sabem que elas querem, mas elas querem. Eu acho que o nosso papel é fazer essa leitura, sabe? De ir além do que existe. Então, o Santo Bolinho é a prova disso. Quem de nós aqui acorda... Quero comer um bolinho. Não vejo a hora de comer um bolinho de pucheiro. Nenhum, cara. Isso não existe em lugar nenhum. Mas eu consigo, através da persuasão, através de ferramentas de marketing, fazer o cara realmente ter desejo por um bolinho de grão de bico, por exemplo, que hoje é o quarto mais vendido do meu cardápio. Animal. Cara, sensacional. Acho que em 30 minutos aqui, porra, além de contar a história da marca, tem bastante conteúdo. Já conseguiu agregar bastante. Matheus, outro ponto aqui que eu queria bater com você. Operação. Você é um cara que já tem 2 unidades. E eu sempre escuto que a maior dificuldade da expansão é a segunda unidade. Sim. Porque você é igual filho, você tem o primeiro, aí quando você tem o segundo, você fala, eu já dominei, eu já tenho o playbook. E aí que erra a mão, né? E aí você fala, puta, cada filho é diferente, o perfil é diferente, a região é diferente, a mão de obra é diferente. Como que tá sendo gerir 2 operações? Sim. Eu comecei em São Bernardo, que é uma região específica. Quando eu fui para Ipiranga, eu achava que as mesmas coisas que deram certo em São Bernardo iriam dar em Ipiranga. E aí eu quebrei a cara. Quebrei a cara bonito, porque era outra região, outro público, outra classe social, cara, totalmente diferente. Em São Bernardo, num raio de 6 quilômetros, moram 400 mil pessoas. No Ipiranga, no raio de 3 quilômetros, moram 800 mil pessoas. Só que ali, cara, olha a quantidade de restaurante bom que tem ali. Então, eu comecei numa época de Copa do Mundo, então... o meu produto, especialmente em dia de jogo, vende muito, porque... Casa muito. Né, cerveja e bolinho é a cara do futebol. Então, assim, de repente, a gente abriu em setembro, a Copa do Mundo vem em novembro, se não me engano. Sim, foi isso. Cara, a gente fez um boom de vendas. Eu falei, estourei. Eu fiz a melhor coisa que eu podia fazer na minha vida. Só que veio dezembro e eu não vendi quase nada. O Brasil foi eliminado da Copa, acho que dia 14. Foi. Muito triste, inclusive. Eu ficava triste pelo Brasil e triste porque pela eu não ia venda. vender. Porque se fosse pra semifinal, pelo menos tinha o 3º lugar, né? Isso, quanto mais vendas, quanto mais jogos, mais... Chorei mais que o Neymar. Mas, cara, e aí eu percebi. Então, hoje, o Ipiranga... Eu tenho na composição de produto, a salada é muito mais importante que em São Bernardo. Por exemplo. Porque o público escolheu a salada como o prato mais vendido. Então, qual que é a minha estratégia hoje? É tentar entender os públicos que eu estou atuando antes de realmente entrar. Então, essa coisa de sair da operação é muito curiosa, porque a minha história é meio... cheia de altos e baixos, mas assim, meu filho nasceu quase junto com a empresa. Então, eu também precisava de tempo com a minha família, porque antes dele, cara, era Santo Bolinho de dia, Santo Bolinho de tarde, Santo Bolinho à noite. E, cara, eu devoto do Santo Bolinho, né? Eu vivia pelo Santo Bolinho. E aí, quando nasce meu filho, cara, eu tenho muito, porque eu tive um pai muito presente também, então eu tinha muito, assim, na minha mente que eu precisava ser o que meu pai foi pra mim. Então, eu comecei já... eu preciso encontrar uma maneira de não ficar aqui dentro. Então, a minha trajetória é um pouco diferente. Ligou até uma síndrome, né? Eu comecei a hora que eu entrava no restaurante e falava assim, será que aqui eu sou necessário? Será que eles realmente precisam que eu esteja aqui? O meu caso é um pouco diferente do normal, porque eu sempre quis não estar na operação. Porque um outro detalhe também é que eu me formei em engenharia e eu era consultor.
e o consultor, trabalhava na Deloitte, que é Certo. uma das Big Four. Sim. Então eu era consultor, eu ficava dentro de várias empresas. Então eu sempre gostei de conhecer coisas novas. Certo, você trabalhava da porta pra fora. Eu era consultor. Então, cara, eu ficava 2 meses num projeto, 3 meses em outro, com outra equipe, com outra gerente, com outras pessoas. E aquela velocidade do mundo dos negócios foi que me levou pro empreendedorismo. Porque eu falei assim, cara, eu quero sentir isso na real, não do ar-condicionado. Eu quero estar olho a olho com o meu cliente, eu quero sentir qual é a vibração dele quando prova o meu produto. E aí eu desci pro chão de fábrica, desci pro mundo dos negócios, no centro da cidade, para vender bolinho igual um louco, né? Eu era o cara que não tinha ninguém na loja, eu atravessava a rua, ficava entregando panfleto, prova o meu bolinho, se você não gostar, não paga, prova o meu bolinho, se você não gostar, não... Eu era esse cara. Então, assim, eu sempre gostei de coisas novas, né? Então, assim, eu não queria estar na operação. A verdade é essa. Naquela... Por mais que operação seja e é desafiadora, acontece pepino todo dia, Sim. Mas é uma Sim. rotina que você sabe que você vai ter o dia, fazer isso aqui e tal. A minha dificuldade, sabe qual foi? De onde eu vim, a hora que eu coloquei o pé na rua e coloquei a barriga no balcão, como a gente fala, eu imaginava que as pessoas tinham o mesmo preparo que eu. E aí foi complicado, porque a gente lida com uma mão de obra que não é preparada. Nos restaurantes, a gente lida com uma mão de obra... quem trabalha no restaurante é o cara que... Cara, tem que trabalhar de final de semana. Tem que trabalhar à noite. Tem que operação dobrar, não sei o que lá. É um negócio tenso já, Exato. Pressão. Mas é alguém muito focado na parte de fazer, não na parte de pensar. Exato. Então eu tive dificuldade em formar pessoas. Essa foi a minha dificuldade, em formar liderança. Primeiro porque eu era muito novo, me achava melhor que os outros, então precisei quebrar a cara para falar assim, pô, você não é ninguém ainda. Né? Respira fundo que a vida, cara, é difícil. A né? vida vai ensinando. No meio do caminho eu perdi meu pai, me passaram para trás, tive vários problemas no meio do caminho que botaram meu pé no chão. Falaram assim, ó, a vida é difícil para todo mundo. Não é porque você faz as coisas certas que sua vida vai ser... eu tinha, de certa forma, essa crença. Sim. Vou fazer tudo certinho você é um cara bem sucedido, né? Eu era o cara que gostava de estudar, que gostava de fazer tudo certo. E aí eu percebi que não, que a vida não é assim, né? A gente colhe o que a gente planta, mas nem tudo que a gente colhe foi a gente que plantou. Então eu aprendi isso desde cedo. E aí eu precisei refazer a minha maneira. Mudei a minha forma de me comunicar. Eu era muito complexo na minha maneira de falar, queria explicar a função matemática para funcionário auxiliar de cozinha, sabe? As coisas bizarras que eu fazia. Então eu parei, botei o pé no chão e falei, cara, eu preciso me adaptar. Isso aqui vai ser a minha vida daqui para frente. Ou aprendo a falar com o motoboy como ele... A comunicação não é o que eu falo, a comunicação é o que a pessoa entende. Uhum. Ou eu me faço entendido e convenço o cara que isso aqui é uma empresa que ele pode trabalhar, que ele vai ser bem remunerado, que ele vai poder levar o pão dos filhos para casa através disso aqui, ou eu vou ficar aqui para sempre. Ou esse cara ele vai ficar comigo até ele arrumar alguma coisa que ele acha que é melhor. Exato. E aí eu vou ter todo o trabalho de contratar e treinar de novo. Uma outra pessoa. Quando esse cara ficar bom, ele vai sair porque ele tá bom. Exato. Porque eu não fui capaz de vender o sonho da minha empresa para ele entender Exatamente. que a minha empresa realizaria o sonho dele, né? Exato. Então eu mudei a minha maneira de comunicar, eu mudei a minha maneira de pensar, eu mudei a minha maneira. E hoje, graças a Deus, eu tenho nas 2 lojas pessoas que me ajudam muito, né? São Bernardo, por exemplo, a gente trocou o gerente recentemente. Graças a Deus as coisas estão caminhando, as coisas continuam caminhando. Então eu consigo estar aqui, eu consigo estar nos eventos do Fã de Delivery, consigo estar em outros eventos, consigo, desde sempre fiz mentoria. Então assim, eu consigo usar meu tempo, porque eu tenho cara, isso é uma coisa que eu sempre tive convicção. Conhecimento é a chave. Se eu tiver o conhecimento para ir para o próximo nível e colocar o conhecimento em prática, é o que vai me levar lá. Então, eu sempre, sempre paguei... fui um dos primeiros alunos do Rafa Silva. Uhum, né? Você me contou isso. Fui um dos primeiros alunos do Fábio Bindes, por exemplo. Então, assim, fui buscar referências. Fui buscar pessoas que eu poderia aprender. Quando a internet era mato. Né? Então, hoje você faria tudo de novo? Eu faria. Essa parte de conhecimento? Eu faria e faria ainda mais. Eu investiria mais. Hoje, eu investiria mais. Porque, assim, eu não sabia o que era CMV, não sabia o que era
custo logístico, não sabia entender o repasse do iFood, ia vivendo como se não houvesse amanhã. E eu perdi muito tempo nisso. Então, hoje, se eu pudesse, eu começaria mais cedo. Aquela época era um pouco diferente. A gente não tinha um Instagram como uma vitrine de mentores. Você tinha que conhecer alguém da sua família. O Instagram era pra postar a foto do rolê só. Tipo assim, no começo eu aprendia com pessoas que tinham empresas de vidraçaria. O que é custo fixo, o que é custo variável, Porque, cara, a sua faculdade pode ter sido a melhor do mundo. Você não aprende sobre... Na prática é outra coisa. Cara, até a faculdade de empreendedorismo, que por mais bem feita que seja, é diferente da vida real. Você não aprende a fazer networking, você não aprende... não tem uma matéria... aprenda a diminuir seu custo fixo. Não existe essa matéria. E outro ponto que e a gente não tá sendo... Acho que seria até incoerente. A gente anti-acadêmico, não é isso? Seria incoerente da nossa parte. Você tem suas consultorias, eu tenho falando de delivery. Não é contra, mas assim... são complementares, vamos dizer... Mas não adianta achar, é igual a autoescola, você achar que você vai pra rua e que você virou o Toretto. Você não vai, porque a parte acadêmica, ela te ensina, primeiro, como que você faz as coisas se o mundo fosse todo certinho. Teoria. Como que você desvia de alguns problemas, só que o grande problema é que o mundo não tá no seu controle. Igual você falou, você fez aquilo. Cara, deu um dia que um cliente, alguém do time, cara... Ou você mesmo não tá bem e fez alguma coisa diferente, vai fugir do seu controle. E aí o grande skill do empreendedor é quanto que ele aguenta tomar porrada, porque quanto mais porrada ele aguentar, ele vai conseguir passar por aquilo, né? Eu digo assim, cara, eu tenho uma maneira de pensar que eu não abro mão disso de jeito nenhum e eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Já entrando mais nessa parte inspiracional. Eu sempre entendo que as dificuldades que eu vivo hoje, elas foram dadas por Deus para que eu me desenvolva e eu construa uma capacidade de chegar no próximo nível. Eu penso muito dessa maneira. Então, assim, eu comecei em 2018 e eu me lembro que deu uma enchente, cara. Eu perdi todos os meus computadores, geladeira. Eu não tinha um tostão no bolso. Não tinha. Cara, ali... eu aprendi a fazer negócio, não foi no ar-condicionado, cara. Não foi na faculdade, não foi, cara. Foi ali. E aí, o que eu faço agora? Vamos pegar o rodo e vamos tirar esse monte de lama de dentro da loja? Vamos jogar esse monte de produto fora? Você entendeu? Então, cara, esse dia é um dia que eu não esqueço. Outro dia que eu não esqueço foi o dia que eu fui assaltado. O cara entrou na loja, botou uma arma na cabeça da minha atendente. Era Santo Bolinho ainda? Era... Cara, assim, eu brinco, falo assim, eu me achava a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu abri a empresa no lugar errado, com o preço errado, com o público errado, né? Assim, a primeira loja a gente errou tudo. Só você tava certo. Errou tudo, deu enchente, deu assalto, deu tudo. Cara, todos os fantasmas que você puder imaginar dentro de um negócio a gente sofreu. O pessoal fala que eu fiquei traumatizado, porque o bairro que eu tô hoje em São Bernardo chama Planalto. Então, se encher ali é o dilúvio. Ali não enche. Exatamente. Você tá numa descida. Exato. No topo da cidade. A De Pastel já tá no meio, você tá pra cima. Exatamente. Exatamente por isso. Mas, cara, assim, nessas experiências, o que a gente percebe? A gente aprende. E aí? Vai continuar ou vai desistir? Entendeu? Você vai encarar essa dificuldade momentânea como algo que vai trazer glória para o futuro, ou você vai encarar essa dificuldade como um empecilho para você parar? Porque, cara, desculpa para parar eu sempre tive. Sempre tive. Não tinha dinheiro, não tinha energia, não tinha vida social, porque todo final de semana eu estava dentro do restaurante. Cara, qualquer pessoa que escutasse a minha história não ia falar assim, pô, você desistiu. Ela fala assim, pô, você tinha razão, cara, você tá certo. Você tem que priorizar a sua vida. Exato. E tem gente que é bom em contar história de fracasso, né? O cara convence você de que ele tinha que desistir. Não, tem gente que fica tão bom em contar desculpa que só conta desculpa. Exato, não tem... enfim, eu tô aqui hoje, cara, contando essas dificuldades. Então, eu acho que o propósito disso tudo é eu estar aqui hoje, né? Às vezes, tem alguém que tá assistindo a gente a ponto de desistir, passando por uma enchente, como a gente teve no Rio Grande do Sul. Quantos empreendedores sofreram com aquilo, cara? Um monte, né? Um monte. Então, assim, eu vendo aquelas cenas, eu lembrava, cara. Falei, pô, eu passei por isso. Eu fiquei com o restaurante fechado 2 dias para limpar o restaurante do estrago que foi aquilo na minha vida. E emocional e financeiro, né? Não, porra, quanto tempo não dormindo, pensando como é que eu vou fazer amanhã, como é que eu vou pagar os caras, como é que eu vou, o que eu vou fazer agora. O boleto chega.
Então, assim, é lógico, hoje a nossa vida é totalmente diferente, a gente tem outros desafios, outros percalços. Mas, cara, naquele começo era loucura total. A gente foi exposto a todo tipo de problema, todos os tipos de problema. E eu não olho pra trás, cara, eu não sinto pesar, eu sinto orgulho, né? Eu sinto orgulho porque hoje, qualquer dificuldade que eu tenha, cara, eu consigo olhar e falar assim, não, eu já venci coisa pior. Eu já passei por coisa isso pior. te dá casca, isso não é né? nada. Isso pra mim não é nada. Ah, pô, aconteceu um problema, pô, funcionário, você acreditou no cara, você investiu no cara, o cara saiu. Eu falei assim, pô, que vem o segundo, né? Que vem o terceiro, que vem o quarto. Porque, cara, o que é mais caro? Você ter alguém que você investe e vai embora, ou você ter alguém que você nunca investiu e só faz cagada dentro da empresa, né? Então, cara, eu vou continuar investindo, vou continuar acreditando nas pessoas, vou continuar entregando o meu melhor. E, cara, o futuro pertence a Deus. Amém. Se Deus quiser, vai me trazer, como tem me trazido, bons parceiros, boas parcerias, bons negócios. Então é isso, cara. É muita fé, mano. Eu acho que empreendedorismo é, acima de tudo, fé, né? Você tem tatuado, bora vender. Cara, é isso. Tá na sua alma, mano. Isso não tá... Pra você, não é acordar e vender. Você tá dentro do seu coração, cara. E é isso que te faz ir atrás, é isso que te faz dormir tarde, é isso que te faz, né, trabalhar 6 meses por um evento. E o peso não ser tão pesado, né? Exato. É difícil, né? É difícil, mas a gente consegue carregar com uma leveza, porque a gente sabe que tem propósito, né? E assim, cara, continuo casado com a mesma esposa. A gente é super apaixonado até hoje. Tenho um excelente relacionamento com meu filho. Meu filho é meu parceiro. Legal. Tem a pequenininha, que é a Maria Júlia, que fez 1 ano e 3 meses agora. Então, assim, cara, vivo... me fez melhor, cara. A verdade é essa. A dificuldade me fez uma pessoa melhor. Me fez um marido melhor, me fez um filho melhor. E cara, é isso. Eu acho que é isso. Eu vejo o Santo Bolinho como uma jornada. Não sei se é o começo, não sei se é o meio, se é o fim, mas ela faz parte de um propósito maior de Deus na minha vida. E muito mais na sua vida do que na parte de que a maioria das pessoas abre o negócio, que é olhando para a parte financeira. Exato, né? Exato. O financeiro, lógico que é importante. A gente tem que realizar nossos sonhos, a gente tem que ter grana para dar coisas boas para as pessoas que estão próximas a gente. Até para, carregar com a gente as pessoas que estão construindo aquilo, né? Então, eu olho muito financeiro, tenho bons parceiros, tenho BPO financeiro, tem um monte de coisa que eu faço para poder ter uma saúde financeira. Até porque eu quero dormir tranquilo. Sim. Eu não quero dormir pensando no boleto que eu tenho que pagar amanhã, como eu vivi durante alguns anos da minha vida, né? Então, hoje a gente pensa de uma outra maneira. A gente atualiza a ficha técnica toda semana, a gente revê preço toda semana. Então, assim, o aprendizado, né, cara? Então, assim, dinheiro é importante? Pra caramba. Mas alinhado com o propósito. Sim. Ele não é o propósito. Ele é uma ferramenta que, dentro do propósito, me leva a seguir, a caminhar. Uma das frases mais reais do mundo é que dinheiro não traz felicidade. Não, hoje eu posso falar que eu conheço muito rico frustrado. Sim. Porque se vendeu pro dinheiro, né? E aí é o grande problema, porque muitas pessoas começam, muitas, sem nada. Uhum. E aí chega em determinado momento, o dinheiro ele proporciona uma felicidade, sim, porque você consegue dar segurança para sua família, você consegue dar conforto para sua família, você consegue realizar sonho, só que você fica tão vidrado nisso que você vende Sim. o motivo que fez você... Pô, por que você quer ter dinheiro? Ah, eu quero ter dinheiro porque eu quero, sei lá, ter um bom convênio para minha família, que eu quero ter uma boa escola para meu filho. E no meio do caminho a família foi embora. Exato. Né? Porque o cara escolheu, ao invés da família, ele escolheu outras coisas. Porque aí o carro brilhou mais o olho, a casa brilhou mais o olho, e aí ele perdeu a família. É isso. Por isso que o propósito é tão fundamental, porque é aquilo que vai fazer você seguir, né? Então, eu, por exemplo, quando eu penso no meu casamento, a minha esposa não é minha companheira, né? Primeiro que ela não trabalha comigo, ela tem a carreira dela, ela é cientista em uma multinacional, ela tem a vida dela, as coisas dela. Mas, enfim, por isso que eu admiro tanto pessoas que empreendem junto, porque eu acho, assim, desafiador. Uma missão, né? Um negócio absurdo, né? Tem um capítulo do Michael, né? Com a Ju, com a né? Ju aqui no Fone Delivery. Esse capítulo é muito legal, eu gosto bastante dele, já assisti umas 2 vezes. Mas, assim, eu não vejo ela como uma companheira ou uma parceira de vida. Eu vejo ela como o propósito da minha existência também. Então, cara, a gente vai caminhar junto. Então, assim, quando eu tô no bolinho construindo alguma coisa, eu tô construindo por mim, mas eu tô construindo por ela. Né? Eu não faço nada por mim e depois divido com ela. Não. Cara, a gente é um só. Literalmente um só. Nós somos um propósito, uma alma,
né? Um corpo, uma maneira de pensar. Então é a minha melhor conselheira, é a pessoa que eu conto as coisas que eu penso. Quando eu vou tomar uma decisão de negócio, eu passo ali horas falando com ela, o que você acha? Você concorda? Você não concorda? Tem que estar alinhado, né? É isso. É a sócia da vida, né? Exato, exatamente. Cara, animal. Acho super importante esse tipo de reflexão, porque no delivery tem muitos casais que empreendem juntos e a gente sabe que empreender é estressante, né? Tem todo o propósito, mas traz esse estresse do calor do momento. Restaurante, em especial, é uma loucura, cara. Exato. E quando você envolve família, se você não tomar cuidado, você perde a mão, né? Sim. Aquele episódio do Maicon foi justamente naquela época, o Maicon sentiu disso, falou, cara, eu acho que tem muita gente aí empreendendo em família e perdendo a família por causa do negócio, vamos fazer alguma coisa, a Ju não queria gravar, ajudar, e aí... sim. Então, assim, super importante essa fala sua. Matheus, agora, voltando pro Santo Bolinho, e aí, muito mais modelo de negócio, o que Bora. vocês têm planejado agora para o próximo ano, ou para os próximos anos, né? Sim. Vocês já têm um tempo de marca, vocês tiveram que construir uma categoria dentro do delivery, Sim. validar um produto, fazer aquele produto virar hábito nas pessoas, e aí abriu a segunda loja, aprendeu a tocar Sim. a segunda loja, pô, validou. Agora, o que você pensa? Pro Santos Bolinho, mas para você também. Sim, a gente abriu a segunda loja no intuito de validar. Porque nem sempre você tem um restaurante, ele deu certo ali naquela localização por uma série de acasos, ou para aquela região funcionou muito bem. Chama de sorte. Então a gente abriu o segundo para ver. E aí? Será que foi sorte? Será que foi acaso? A gente é bom ou o mercado ajudou? Exatamente. Então a gente foi para o mercado, a gente sentou com o iFood, basicamente, pegou alguns dados e viu que ali era uma região que a gente ia ter uma concorrência gigante, mas era a região ideal para a gente testar a aderência, né, como a gente chama no mundo dos negócios, Sim. daquele produto num mercado maior. Bem, o que aconteceu? A curva do Ipiranga demorou mais do que a gente imaginava. E aí, nesse momento, eu percebi que eu precisava criar bases mais sólidas, né? O que eu chamo de bases mais sólidas? Pessoas. Então, hoje a gente está passando por um momento de realmente deixar as lojas totalmente independentes dos donos, né? As lojas rodando, com indicador, com todo o trabalho que a gente sempre vê, né? O Rafa Silva fala muito disso, né? De gestão à vista. A gente está nesse processo de alinhar tudo. Então, a gente está trocando de sistema para arrumar a casa, né? A gente percebeu que no meio do caminho faltou caixa. Então, hoje, a gente está no processo de criar caixa para a gente, possivelmente, abrir uma terceira ou quarta loja. A gente pretende testar o modelo de Dark Kitchen. Legal. Porque a gente vê o bolinho como... a grande sacada do bolinho é: eu atendo 250 pedidos numa sexta-feira com 5 funcionários. Então, isso é muito diferente do que o mercado de alimentação faz. A gente tem um custo fixo muito abaixo da média. Então, o que a gente pensa? Em trazer um bolinho como uma franquia de Dark Kitchen para complementar uma cozinha centralizada, a gente distribuindo, fazendo a logística desses bolinhos de várias centrais de produção. Sim. E a gente tendo parceiros que vão da própria cozinha ter um modelo de Dark Kitchen. Então a gente vai usar o nosso conhecimento do mercado, né? Os contatos que a gente tem para agregar faturamento. Então o cara tem uma hamburgueria, a hamburgueria fatura super bem, mas ele quer colocar uma outra marca de dentro daquela cozinha. A gente consegue abrir para ele o iFood, abrir para ele toda a parte ali de infraestrutura para que ele possa fazer. Porque fazer bolinho, eu preciso de uma fritadeira, um freezer e uma geladeira e nada mais. Então a nossa ideia é essa, né, a longo prazo. Só que antes de fazer isso, a gente vai fazer a lição de casa. A gente não vai se precipitar. A gente vai abrir nossas lojas, vai garantir um bom EBITDA, né, uma margem líquida boa, um bom retorno para os sócios, para depois a gente caminhar para ter bons gerentes, bons parceiros, uma rede de contatos bem estabelecida, que é o momento que a gente está hoje. Então, hoje eu faço consultoria, é lógico que ganho muito bem por Sim. isso, mas eu quero ter conhecimento do mercado. Eu quero ter acesso às pessoas que hoje têm o food service na mão no Brasil. Vocês querem estar um WhatsApp de distância Exato, dessas pessoas. exatamente. Para quê? Para no futuro a gente ter vários Santos Bolinhos espalhados por todo o Brasil, se Deus quiser. Animal. A ideia é essa. Não, e com certeza vai sim, porque você tem essa visão. O bolinho em si,
Você até falou, ninguém acorda com vontade de comer bolinho. Mas eu acredito que quando você fala a palavra bolinho, ela é meio commodity. Ninguém acorda com vontade de comer o modelo. O santo bolinho. O santo bolinho, mas não é nem pelo... É porque é diferente. Exato. Tanto quando eu vou falar do santo bolinho pra alguém que não conhece, eu falo assim, o santo bolinho, aí a pessoa fica com cara de ué. Aí eu falo, não, é um case. Aí ou eu abro um Instagram e mostro. Isso. Porque senão a pessoa não vai entender. Então o desafio que vocês têm é de comunicar o que é. Exato. Pra não ser comparado com... Né? E aí não menosprezando, cada coisa tem seu momento. Com aquele bolinho de boteco que não tem nada a ver com o de vocês. Exato. Né? E mostrando que, cara, pode ser uma refeição combatendo a vida diferente, substitui a pizza pelo bolinho, substitui o almoço com a salada, com aquele frango. Exato. Então eu acredito muito nesse modelo. E na parte de consultoria, como que você tá hoje? Acho também importante falar. Hoje eu tô trabalhando em parceria com a Remap Consultoria, então eu e o Gustavo. Legal. A gente tem feito uma parceria muito produtiva, porque eu sou especialista em iFood, então eu conheço muito bem todas os detalhes, as alavancas, a maneira de apresentar, conheço a palma da minha mão. E o Gustavo é muito bom de operação. Então, geralmente, quando a gente chega, a gente melhora a venda, salva a vida do cara ali financeiramente e daqui a pouco começa a dar problema no operacional. O progresso e ordem. Eu vou falar isso a temporada inteira. Progresso e ordem. Isso. Gera o caos, depois organiza o caos. É isso. Então, assim... a gente trabalha hoje dessa forma, então o cara tem uma dor. Qual que é a dor, geralmente, do empreendedor? Não vendo quanto deveria. É assim, até ele vender. Aí quando ele começa a vender, a dor dele passa a ser outra. Então, como a gente não quer se posicionar como guru de internet, não é nosso objetivo, a gente quer trazer resultados financeiros, a gente quer botar lucro no bolso do nosso cliente. Então, eu entro com a parte de estrutura de marketing, de vendas, e ele vai acompanhando, entendendo saúde financeira. Então, dentro da consultoria, a gente tem vários produtos. Então, tem um produto focado em delivery, tem um produto que é uma mentoria mais tete a tete, onde a gente vai lá na vida do cara, entende o que ele quer da vida. Que é quase que um mentor pessoal. Exato. Aí é um outro produto. E a gente também tem o financeiro. Né? Quando eu falei aqui que eu tinha um BPO financeiro, eu faço com eles. Que é uma ferramenta poderosíssima. Então, todos os meses a gente tem ponto a ponto, qual é o meu CMV, qual é o meu custo logístico, quanto de repasse o iFood efetivamente toma do meu faturamento. Você tem um DRE mesmo, amigo. Exato. Todo final de mês a gente se reúne, discute ponto a ponto do DRE. Então, por exemplo, a gente discutiu no último mês, eu alterei a estratégia de taxa. Então, eu tinha taxa grátis até 4km, eu fiz algumas modificações, deixei taxa grátis para 4km a partir de um ticket médio. O que aconteceu? Aumentei ticket médio e não perdi venda. Então, assim, aliar resultado financeiro, saber entender um DRE, que também não é qualquer um que sabe, e trazer isso para o mundo dos restaurantes, que aí vem a nossa vivência. Então, a gente abrevia. Então, traduzir, né? É isso. A gente consegue. Então, o cara demora 3, 4 anos para aprender o que é um DRE, a gente, em 2 reuniões, a gente consegue fazer ele entender. Então, tem clareza. No fim das contas, os nossos clientes, o que eu demorei 3, 4 anos para faturar, para vencer, para romper, eles em 3, 4 meses eles conseguem vencer através da nossa ajuda. Então, a gente é um grande abreviador de sofrimento, né? Porque, cara, principalmente para quem começa... É dolorido, é sofrido, É testando, errando. E aí que eu acho que entra o jogo da resiliência e aí trabalhos voltados para consultoria e educação são tão importantes. Sim. O mais legal foi, antes da gente falar disso, eu perguntei, e enfim, tá zero combinado, quanto que você investiria em educação. Você falou a mesma coisa. Então você é um cara que você... E eu continuo investindo, tá? Não paro. Lógico que hoje meu investimento é outro, de outras coisas, mas eu tô pensando em rede, pensando em... o episódio que eu mais assisti é do Rodrigo Barros da Boalho. Sim. Entendeu? Eu assisti esse episódio umas 3 vezes. Marcelo Toledo é outro cara que eu leio, que eu corro atrás, que eu assisto todos os podcasts. Então, assim, são pessoas que você me trouxe, porque eu não os conhecia antes de você me apresentou e eu tô lá, aprendendo. Cara, isso aqui é uma faculdade de graça na internet. Quem não aproveita é louco, entendeu? Então, assim, a gente faz esse trabalho, é muito legal. E o mais interessante, eu aprendo muito, cara. Eu aprendo muito. Eu entendi isso aí. Eu entendi que a melhor maneira de aprender é ensinando. Isso. Entendeu? Então, assim, eu aplico coisas que eu tô falando pro cara o que ele tem que fazer e eu não faço na minha cozinha.
Aí eu falo, cara, Porque quando você tá preciso fora mexer do nisso. caos, é mais fácil de você pensar. E na Exato. sua cozinha, às vezes, você tá no caos. Eu dou um passo pra trás e olho o meu negócio de cima. Então eu, de dentro da cozinha, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo, eu tô vendo o que o funcionário não fez, o que o motoboy fez de errado, o pedido que foi cancelado, eu tô bravo com isso. Quando eu dou um passo atrás e olho o meu negócio de cima, eu olho o que realmente importa. Se a taxa de entrega é adequada, se eu tô deixando dinheiro na mesa, se eu tô deixando um adicional de lado. Se eu a não tô precificação tá certa. Exato. Então, eu aprendi isso, cara. E assim, outra coisa também que eu gosto muito é quando a gente muda a vida do cara, bicho. Aí é um negócio, assim, muito satisfatório. Eu vim de uma reunião agora, né? Que a gente aumentou 40% a venda do cara em um mês. Então, tipo assim, a vida do cara é outra. Mudou a realidade. O cara tá pensando em fechar, hoje ele tá pensando, pô, o que eu faço pra gente melhorar ainda mais? Tô contratando mais um motoboy. Pô, o pessoal da cozinha vai ter que entregar rápido e nos... Tá entendendo? O problema é um problema bom, porque eu falo que assim, principalmente para uma empresa pequena, ele vai ter um dos dois problemas. Ou é o problema de fechar, Sim. ou é o problema de crescer. Expandir, é isso. Que, porra, tem que contratar, tem que não sei o quê, tem que aprender, tem que investir. Mas eu prefiro 1000 vezes ter um problema de Exato. crescimento, de falar, velho, tá difícil gerenciar isso, Exato. do que tá fácil gerenciar isso, porque eu não tenho cliente, não tenho time, não tenho nada. E a ideia é essa, né, cara? Trazer faturamento, trazer venda é importante, mas trazer lucratividade para permitir que o cara reinvista no negócio. Então, assim, a primeira coisa que eu vou olhar é a ficha técnica. Eu não vou, tipo, botar cupom no iFood, não é isso. Geralmente eu faço o contrário. Geralmente eu chego, tenho um monte, eu tiro todos e falo assim, cara, vamos arrumar essa casa. Vamos ver como sua marca tá sem cupom. Exato, porque, cara, por que você tá fazendo isso aqui? Para você importa realmente esse barulhinho tocando o dia inteiro? Você tá trabalhando para quê? Qual que é seu objetivo aqui, né? E a gente começa a trabalhar isso. Então, assim, é uma consultoria, mas é uma consultoria mais especializada, né? Digamos assim, é muito focada em restaurantes que estão nesse momento, nesse segundo momento, digamos assim, de, opa, já sei fazer um bom lanche, já sei entregar um bom hambúrguer, uma boa esfirra, um bom japonês, mas agora eu preciso organizar minha casa, né? E a gente tem parceiros, então entra o financeiro, entra o operacional e eu que sou, eu faço filé, né? O cara olha para mim e fala assim, nossa, bom dia, que bom que você chegou, porque eu faço o cara vender mais. E é o que ele, justamente o que ele mais quer. Mas é muito legal essa responsabilidade de vocês de entender que vender mais ajuda, mas a gente precisa estar tudo alinhado com venda, operação e financeiro. É o grande diferencial. É uma consultoria feita por donas de restaurante, não gente que nunca... Não é do mercado. É gente que não sabe o que é um cara com pedido 1h30 atrasado. Então, porque Entendeu? quando você olha, você fala de eu tô vendendo, mas se eu tô vendendo e eu não tenho operação, eu sei que eu não vou ter recorrência. Porque a minha operação não tá entregando a experiência Exato. que eu vendi. Então, esse cara não vai vir. E se eu tô vendendo e eu não tenho operação em financeiro, eu tô trazendo só cliente novo, devo estar pagando um CAC alto. CAC absurdo. E ainda assim, tô precificado talvez errado, porque meu financeiro tá bagunçado. Pedalando cartão de crédito, tá negociando boleto. Na hora que a poeira baixar, a conta não vai fechar. Exatamente, é isso. E essa é a realidade de muita gente, Sim. viu? Por isso que, infelizmente, tem taxa tão alta de mortalidade no nosso mercado. É isso. Mas a gente vai mudar isso junto. Com certeza. Meu irmão, cara, passa rápido. Se eu falar pra você que já passou 1 hora... Pô, caramba, que legal. Já temos de papo, mas eu acho que... tenho certeza, assim, nos primeiros 20, 25 minutos eu falei, a gente conseguiu aqui bater um papo onde você entregou muito conteúdo prático. Sim. Então a galera que assistiu, eu tenho certeza, deixa aí nos comentários, conseguiu tirar um insight muito bom daqui, conseguiu entregar um conteúdo, acho que vale a pena para todo empreendedor e, óbvio, deixar várias reflexões, assim, vários momentos eu percebi aqui que você estava falando do coração. Sim. A gente se conhece já há alguns anos, é até estranho falar isso, mas há alguns anos, e eu sinto essa verdade sua, essa parada genuína e o principal, a confiança de saber que você é um cara que se dedica à marca. Sim. Que não é um cara que tá surfando algum momento. Não, desde que eu te conheço, você sempre estudou incansavelmente. Não é à toa que a gente se conheceu através do Falando Delivery. Você consumindo nosso conteúdo e falando, cara... Indo nos eventos, batendo cartão lá no... Falando, cara, eu preciso estudar para eu poder crescer. Então, assim... e aí, ao longo desses anos... 7 anos, você falou? 7 anos de empreendedorismo, sim. Então, isso não adianta. Quando você passa a vir por essa barreira, entende que o conhecimento é a chave, uma hora você precisa... É um copo, né? O copo encheu, então você precisa transbordar para outras pessoas. Eu tenho certeza que isso vai ser muito bem feito. Igual você falou, vai impactar muita gente. Sim, Obrigado pelo convite. Cara,
assim, passou voando, né? Foi sinal de que o papo foi muito legal. Espero que todo mundo goste. Quem quiser seguir Santo Bolinho... Vou deixar aí, vai aparecer aí embaixo. Meu nome é Matheus Gandini, também, quem quiser encontrar. E eu trabalho com a Remap Consultoria. Legal. Então, também, quem quiser ver o nosso trabalho de consultoria também vai ser muito bem-vindo. Espero realmente ter agregado aí na vida de todo mundo. Com certeza, pô. E, cara, sempre um prazer. Cara, uma honra estar aqui, como eu te disse. Isso aqui me ajudou, assim, como hoje eu tento fazer com os meus clientes, de abreviar o sofrimento, é o que o Falando de Delivery me ajudou e continua me ajudando. Eu assisto boa parte dos episódios, muitos deles eu escuto no Spotify enquanto estou trabalhando e, cara, muitos insights. O que eu acho incrível, cara, é que você pega um cara muito grande no mercado, tipo Oakberry, McDonald's, Domino's, e você consegue falar com um cara de realidades totalmente distintas do interior do Brasil lá, que pô, o cara acabou de começar e a sua entrega é a mesma, o seu brilho no olho é o mesmo, a sua curiosidade é a mesma. Cara, sensacional, é uma honra estar aqui, aprendo muito com você e vida longa ao Falando de Delivery. Tamo junto, obrigado, fico feliz pra caramba e já sabia que em algum momento a gente ia bater esse papo e não poderia ser um momento melhor, porque você entrando no mercado de educação, acho que a gente consegue potencializar ainda essa entrega, esse alcance aí. Tamo junto, obrigado pelo convite, ou por aceitar o convite, pelo tempo, né? Tempo é um negócio que, o bom de falar de tempo com o empreendedor é que ele sempre me entende quando eu falo que tempo é dinheiro, e às vezes não é nem dinheiro, né? Tempo às vezes é riqueza, e quando eu falo de riqueza é família, é saúde, porque... Memória, porque para o empreendedor, o desafio dele é justamente conciliar o tempo é dinheiro, que é o do trabalho, versus o tempo é riqueza, que ele tem que estar com a família, que ele tem que estar cuidando da vida dele, do corpo dele, da espiritualidade dele, e você separou um tempo para estar aqui, então agradeço em meu nome, mas de todo mundo que assistiu e com certeza tiraram vários insights aí, se inspiraram bastante também. Tamo junto, mano. Valeu, galera. Sucesso. Valeu, e ó, você que assistiu esse episódio, gostou, aprendeu, pega aqui ó, primeiro já tem que se inscrever no canal, mas pega o botão compartilhar, manda naquele grupo de WhatsApp e segue o Matheus, a Remap, vai estar aí na descrição do vídeo, a gente vai deixar as informações deles. Tamo junto, valeu todos os patrocinadores que ajudam esse projeto a se manter no ar junto com nossos convidados e bora vender. Até o próximo. Valeu, galera, valeu.